meu povo, chegamos com mais um vídeo, mais uma vez discutindo a questão da Ucrânia, que poderia colocar frente a frente a OTAN contra a Rússia, o que evidentemente seria a Terceira Guerra Mundial, seria uma guerra de um nível astronômico, seria algo realmente impressionante. Mas afinal, o que é a OTAN? Por que ela foi criada e por que o Vladimir Putin, a Rússia, estão extremamente indignados com a Ucrânia fazer parte dessa organização? Então confira comigo daqui a pouquinho. Antes de entrarmos no nosso assunto, agradecer sempre ao parceiro do nosso canal, que é o Colégio Cotemig, um colégio técnico em informática, mas que também preocupa em preparar o seu filho não só para o mercado de trabalho, mas também para o Enem. Pouca gente sabe, mas olha que interessante, a ideia da OTAN, que é uma organização de defesa coletiva, ou seja, qualquer membro desse tratado que for agredido, todo o tratado, todos os países membros têm a obrigação de defendê-lo. Então esses tratados são muito perigosos. A Primeira Guerra ela começou mais ou menos por causa disso, um país comprando a briga do outro, e a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, uma organização militar de defesa coletiva que envolve Estados Unidos e a Europa Ocidental, ele começa com a França e o Reino Unido. Eles firmaram um acordo em 1947, chamado Acordo de Dunkirk, onde França e Reino Unido eles se comprometiam ali no pós-Segunda Guerra a se defenderem de qualquer ataque externo. Depois, em 48, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, é o trio conhecido como Benelux, aderiu a esse acordo de defesa coletiva no Tratado de Bruxelas, ampliando para 5. Então, em 49, os Estados Unidos tiveram a ideia de pegar esse acordo de 5 países e ampliar para 12. Aí sim surge a OTAN, que começa ali com 12 membros, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Noruega, Dinamarca, Islândia e os 5 que eu falei antes. Então a OTAN ela é um tratado que eles consideram a maior aliança militar da história mundial. Hoje já com 30 membros, nós vamos citá-los daqui a pouquinho. Então a OTAN ela representa hoje 70% dos gastos militares do mundo. É uma organização que já tem mais de 70 anos, com a sede em Bruxelas, na Bélgica, lembrando ali daqueles acordos anteriores à OTAN, e os países membros da OTAN, eles se prontificaram a gastar pelo menos 2% do seu PIB em defesa. Em 55, a União Soviética, em plena Guerra Fria, evidentemente também criou o seu bloco, chamado Pacto de Varsóvia, que envolvia ali a União Soviética, só ela hoje são 15 países, né? É a própria Rússia, é a Ucrânia, é o Cazaquistão, o Uzbequistão, a Geórgia, enfim. Então só a União Soviética já eram 15 países e vieram com ela ali Polônia, Tchecoslováquia, enfim. Então o mundo ficou ali dividido em 2 grandes blocos de defesa mútua. A OTAN de um lado e o Pacto de Varsóvia do outro. E a OTAN, depois, ela foi adicionando membros, entraram a Alemanha, entraram a Espanha, a Grécia, a Turquia. E aí, um dado muito interessante. Em 1991, a União Soviética, ela se fragmentou, ela acabou, e aí a OTAN, espertamente, ela começa a cooptar, a trazer para ela antigos membros do Pacto de Varsóvia. Então a OTAN não só venceu a Guerra Fria através dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, como depois do fim da União Soviética ela começou a trazer
para o seu bloco ex-membros do Pacto de Varsóvia. Então, a OTAN trouxe a Hungria, a Polônia, a República Tcheca, já desmembrada da Eslováquia. Isso aconteceu em 99. Em 2004 entraram Bulgária, Estônia, Letônia e Lituânia. Lembrando que esse dado é muito importante. Estônia, Letônia e Lituânia eram União Soviética, não só Pacto de Varsóvia, mas faziam parte da União Soviética. E agora, em 2004, entraram na OTAN. Romênia, Eslováquia, Eslovênia. Em 2009 entraram a Albânia, a Croácia. Em 2017 Montenegro. E o último país a entrar foi a Macedônia do Norte, após resolver com a Grécia, que era um membro da OTAN e vetava a entrada da Macedônia, uma disputa ali pelo nome, uma briga de vizinhos. A Grécia se acha a verdadeira dona do nome Macedônia, ali, a região ali do Alexandre o Grande, mas enfim. E aí a Macedônia mudou o nome para Macedônia do Norte e é o 30º país da OTAN, que é uma aliança realmente impressionante. Eu não vou aqui explicar novamente, né, o que levou a Rússia a ter um enorme receio da Ucrânia fazer parte da OTAN. Parte dos ucranianos querem fazer parte da OTAN e a Rússia, ela tem pavor da Ucrânia, que é o seu vizinho, aderir a esse bloco, porque a Rússia realmente usa a Geórgia, a Ucrânia, como um anteparo ali para esse crescimento da OTAN. Então, é uma organização poderosa, passou ali por alguns problemas, por exemplo, a Turquia, que durante a Guerra Fria ela era um membro estratégico para a OTAN, inclusive a colocação de mísseis na Turquia, que poderiam levar bombas nucleares à União Soviética. Causou a crise dos mísseis em Cuba. A União Soviética falou: beleza, você vai colocar mísseis aqui do lado? Eu vou colocar mísseis também com ogivas nucleares em Cuba, possível tema aí do nosso canal no futuro. Um pouquinho antes do final da Guerra Fria, a OTAN atuou ali na Guerra do Kuwait, ela atuou dando suporte à Turquia. Pós-Guerra Fria, pós-fim da União Soviética, a OTAN atuou na Bósnia, ali após a dissolução da Iugoslávia, atuou em 99 no Kosovo, atuou no Afeganistão em 2001, ali junto à invasão dos americanos a esse país, atuou também ali como algum nível de treinamento ali no Iraque e na Líbia, que passou por uma guerra civil, país que era liderado por Muammar Gaddafi. Então a OTAN, ela passou por turbulências, porque a Turquia, ela andou se engraçando ali com a Rússia, mas agora a OTAN está mais unida, justamente porque a Rússia vinha ameaçando invadir a Ucrânia, que é um possível membro da OTAN, e a OTAN se prontificou a proteger a Ucrânia, mesmo ela ainda não sendo membro. Então a Rússia não aceita que a Ucrânia entre para a OTAN se prontifica a apoiar a Ucrânia contra uma invasão russa, e o mundo ficou ali vários dias aguardando qualquer movimento desse xadrez. Então acho que deu para explicar aí o que é essa aliança. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.